dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nosso principal objetivo é levar conhecimento aos profissionais de educação física, familiares, pessoas com deficiência, acadêmicos de educação física e demais cursos da saúde e público em geral, a fim de disseminar o conhecimento sobre o paradesporto no Brasil. Neste quarto episódio, falaremos sobre o tema Jogos Paralímpicos de Inverno. Eu, Geisiane Mello, irei conduzir o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, o Leandro Ribella. Leandro Ribella é coordenador da equipe brasileira de cross country na Confederação Brasileira de Desportos na Neve, idealizador do esqui na rua, foi atleta olímpico de esqui cross country em Vancouver, em 2010, em Sochi, em 2014. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno em Pyeongchang, 2018, e em Sochi, 2014 e Beijing, 2022, foi treinador de esqui cross country, é árbitro da União Internacional de Biatlo e delegado técnico da Federação Internacional de Esqui, membro do Comitê de Roller Ski e de Desenvolvimento da Federação Internacional de Esqui. Leandro, agradecemos sua presença no episódio do podcast Projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Olá, Geisiane. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estão ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Então, eu sou Leandro Ribella, homem, branco, cabelo e olhos castanhos, 42 anos, e estou sentado aqui no meu escritório, onde tem os coletes de participação dos dois últimos jogos, dos dois Jogos Olímpicos que eu participei em 2010 e 2014, aqui ao fundo na parede. Leandro, gostaria que você começasse falando para o nosso público sobre como está o panorama de atuação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Afinal, o Brasil é um país tropical e acredito que a maior curiosidade dos nossos ouvintes é como desenvolver o esporte na neve sem a neve. Então, vamos lá. O Brasil participou recentemente, dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Beijing 2022, agora em março, com uma delegação de 5 atletas no para-cross country, sendo 4 homens e uma mulher, e um atleta do snowboard. Ambos os programas, tanto de para-snowboard como de para-cross country, são ainda recentes no Brasil, é algo de 10 anos. Então, o Brasil teve a sua primeira participação em Jogos Paralímpicos de Inverno em 2014, em Sochi, na Rússia, com apenas 2 atletas na ocasião, um no cross-country e um no snowboard. Depois, em Pyeongchang, 2018, essa delegação voltou para 2 atletas no ski cross-country, um homem, uma mulher e um atleta no snowboard, e agora com 5 atletas no para cross-country e um no snowboard. Então, a participação brasileira vem aumentando como reflexo também do desenvolvimento da modalidade no Brasil e nas ações que a gente tem realizado para captar novos atletas, para divulgar a modalidade e fomentar a modalidade aqui no país, principalmente no estado de São Paulo, onde a gente tem a maior parte das atividades no momento. Uhum. Leandro, agora falando especificamente sobre o esporte no qual você é o coordenador na Confederação Brasileira de Desporto na Neve, o Para-Ski Cross Country, gostaria que você nos contasse como são os treinamentos dessa modalidade e de que forma vocês fazem a captação dos possíveis atletas paralímpicos. O Para-Ski Cross Country ela é uma modalidade de endurance, uma modalidade de resistência. Então, a gente compete na neve com esquis e bastões, e também na categoria, são 3 categorias que existem no para-cross country. A categoria standing, são aqueles atletas que competem em pé, que
tenham deficiências de membros inferiores ou superiores dentro de uma grande categoria, corrigindo apenas por um índice de correção de acordo com a deficiência de cada um pela classe esportiva, depois da classificação funcional. Os atletas deficientes visuais, que competem, né, também todos numa mesma categoria, seja B1, B2 ou B3, competem todos juntos, também com um índice de correção, e os atletas que competem sentados. E esse a gente chama os competentes sentados, é a categoria City, que eles competem com o City Ski. Então, a categoria de deficientes visuais e aqueles atletas que competem em pé, competem com esquis e bastões, como a modalidade convencional também. E já os atletas que competem sentados, competem com esse City Ski, que é uma cadeira que é adaptada em cima dos esquis. Tá? Então, essas são as 3 categorias que existem no Paracross Country. E aí, como a gente desenvolve essa modalidade no Brasil? Através do roller ski, que é um esqui com rodinhas que simula a técnica do esqui cross country, só que no asfalto. Então, a bota, os bastões, e no caso dos que competem sentados, a cadeira, é a mesma que a gente utiliza aqui no asfalto, do que a gente utiliza no inverno, só que aqui é adaptado com um esqui com rodinhas. Esse esqui com rodinhas não é uma invenção nossa, tá? Surgiu na década de 50 na Europa como forma de treinamento daqueles atletas que treinavam no verão, que competiam no inverno, treinarem no verão. Então houve essa necessidade e começou a criar esse equipamento na Europa. Isso foi crescendo, né? O roller ski foi tomando corpo, surgindo competições internacionais na Europa, a ponto que em 2015 a Federação Internacional de Esqui uniu as 2 disciplinas, o esqui cross country e o roller ski, como sendo uma única modalidade. Então, hoje no esporte convencional, né, no esporte olímpico, as competições no verão de roller ski somam pontos para o ranking internacional de esqui cross country, assim como as provas de esqui cross country na neve. Então, o atleta que compete tanto no verão com roller ski como no inverno com o esqui cross country pontua para o mesmo ranking. No esporte paralímpico, já há uma discussão também para integrar as 2 modalidades, mas ainda há algumas questões técnicas a serem resolvidas, tanto em relação a equipamento, principalmente para a categoria sentado, em função da adaptação da cadeira, que nem sempre você consegue fornecer o mesmo equipamento para todos os atletas competirem em condições iguais no asfalto, como algumas outras questões também no esporte em pé. Enfim, mas é com esse equipamento que a gente consegue viabilizar o treinamento aqui no Brasil. E como o Brasil aqui não tem neve, né, a gente tem investido bastante nisso, de apresentar a modalidade através de roller ski, de desenvolver a modalidade através de roller ski, e aqueles atletas que forem se destacando, a gente vai fazendo a inserção deles na neve, né, o desenvolvimento deles na neve, e a médio prazo é bem possível eles chegarem em um alto rendimento. Então, todos os atletas que hoje participaram da última edição da Paralimpíadas, em 2022, todos eles conheceram o esqui cross country através do roller ski, ou através de vivências nossas aqui, né, e depois com o treinamento chegaram nesse nível. Então, é possível, né, como eu comentei no início dessa fala, o esqui cross country é uma modalidade de resistência, de endurance. Então, isso significa que a gente também pratica outras modalidades para ajudar na nossa preparação física. Ou seja, por exemplo, o para-atletismo pode ser usado na preparação, o remo pode ser utilizado na preparação, o ciclismo pode ser usado na preparação, todos esses outros esportes, a natação, outros esportes, principalmente o nosso período que a gente chama de período preparatório, né, que é um período que ainda não é período específico e competitivo, que está bem concentrado no inverno, nessa nossa modalidade no inverno, né, pelas competições que já aconteceriam no inverno, a gente consegue realizar outras modalidades juntamente na preparação, e tudo isso a gente consegue fazer no Brasil. Então, contando rapidamente, sem querer me alongar muito, mais um case de sucesso, né, o Christian Rivera, nosso atleta participou aqui da última edição de Jogos Paralímpicos, ele foi vice-campeão mundial em janeiro, na Noruega. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou uma medalha em campeonato mundial de para-cross country. Mas o Christian começou a praticar aos 12 anos, então com o roller ski em Jundiaí, onde é um dos nossos núcleos de iniciação, ele começou lá. Então, depois de 6 anos, né, indo para a neve todos os anos,
participar de competições, fazendo desenvolvimento apropriadamente, ele conseguiu atingir um nível altíssimo, né? De rendimento para brigar de igual com todos os outros atletas do mundo. E os outros atletas também estão já com um nível bastante significativo, representativo internacionalmente, mas acho que o caso do Christian é o mais talvez longo, porque participou de todo o processo, dos 12 anos, na iniciação, ainda na pré-adolescência, até chegar aos 19 anos, né, e ainda com uma projeção muito grande pela frente, mas todos os atletas estão no mesmo caminho, dependendo muito de quando se inseriram no esporte. Não, eu ia te perguntar agora sobre a iniciação, né, esportiva, e o caso do Chris você já nos respondeu. É muito legal ver esse desenvolvimento, né, da iniciação ao alto rendimento, e isso quer dizer que é algo de sucesso, né? Eu gostaria de perguntar, você falou que está ainda muito localizado em São Paulo, né? Como vocês da Confederação estão pensando em expandir isso para as outras regiões do Brasil, né? A região Norte, Nordeste, por exemplo? Então, no momento, o que nós temos de atividades, né, estão ainda concentradas aqui no estado de São Paulo. Então, em São Paulo, em Jundiaí, em Santos e aqui em São Carlos. Né? O nosso modelo hoje de desenvolvimento é sempre ter um parceiro local, então que a gente consiga desenvolver em parceria com uma entidade local. Então aqui em São Carlos, por exemplo, em parceria com a UFSCar, com a Universidade Federal de São Carlos, em Santos, a Associação Paradesportiva de Santos. Em Jundiaí, quando começou, foi com o programa do PEAMA, da prefeitura. E agora a gente vai começar em 2023 também em Ribeirão Preto, em parceria com o novo projeto do centro dos núcleos de referência, dos centros de referências paralímpicos. Vai ter um novo centro de referência, já tem, né, um novo centro de referência em Ribeirão, que começou com natação e com atletismo, e a gente vai inserir o roller ski a partir de 2023 também lá. Então, nesse momento, a gente ainda precisa, né, organizar cada vez melhor esses núcleos de iniciação que a gente tem, e enquanto a gente busca parceiros. Então, eu vejo como esse centro de referência, por exemplo, do CPB, como uma oportunidade imensa para a gente inserir o roller ski em outros estados, em outros locais, né? Hoje a gente tem equipamentos e pessoas capacitadas aqui para fazer isso, mas a gente precisa identificar também locais e parceiros que consigam ter profissionais à disposição que a gente possa capacitá-los e que a gente possa ceder equipamento, fazer a capacitação, mas que eles tenham um local apropriado e profissionais para dar continuidade a esse processo. Então, acho que esse é o próximo passo. No momento, a gente conseguir organizar cada vez melhor esses que já existem, né? Deixar eles autossustentáveis, ou seja, cada vez menos intervenção da confederação para a sua sustentação, para que a gente possa, como confederação, abrir novos centros, novos locais onde o roller ski possa ser praticado. Respondi a sua pergunta? Não, perfeitamente. E até casando com a sua resposta, Leandro, agora em relação às pessoas com deficiência que gostaria de experimentar alguma modalidade na neve, que indicação você daria para elas vivenciar essa prática? Por exemplo, uma criança, um adolescente, enfim, um adulto, ouviu o podcast, viu a competição pela televisão e gostaria de desenvolver, vivenciar essa modalidade. Acho que o primeiro passo é nos contactar. Então, pode ser através dos canais de comunicação do Instagram, ou mesmo do site, contatos, e aí para a gente entender aonde que essa pessoa está localizada. Então, se estiver próximo de alguns dos locais onde a gente já tem atividades, a gente pode oferecer uma vivência para essa pessoa, ou juntar um grupo de pessoas para oferecer uma vivência. Então, a gente faz isso com uma certa frequência, né? Que as pessoas que se interessem possam ir um dia e
provar o equipamento, provar a modalidade, receber uma instrução dos nossos professores e treinadores. E se for um grupo maior, a gente, às vezes, de uma instituição que tem mais atletas e quer conhecer, a gente pode levar até lá também, por exemplo, falar assim, não, a gente trabalha com esporte paralímpico, aqui a gente tem 10, 15 crianças de 10 a 15 anos interessadas, é possível trazer uma vivência para cá, a gente pode tentar viabilizar isso também, acho que isso são oportunidades. O primeiro passo é esse, acho que é conhecer a modalidade, se identificar, né, se familiarizar com o equipamento, entender um pouquinho mais como é o treinamento, e aí sim, se interessando pela modalidade, começar a prática, né, a prática de fato dela de forma, né, constante. Então, e aí, hoje, o que tem, né, para ser oferecido são esses 4 núcleos de iniciação aqui que eu comentei, né, de São Paulo, Jundiaí, Santos e São Carlos, e a partir do ano que vem em Ribeirão também. Aí sim, aqui a gente tem a estrutura já montada para conseguir atender pessoas que queiram praticar a modalidade. Sim. E a neve é o segundo passo, né? A neve é o segundo passo. Acho que, né, o treinamento, a gente trabalha muitas habilidades que depois podem ser aplicadas na neve. Então, a adaptação à neve, uma vez que já foi feito todo esse treinamento técnico no Brasil, geralmente é muito mais rápido. Mas ninguém vai para a neve hoje, né, dos atletas que nós trabalhamos aqui, ninguém vai para a neve com pouco treino de treinamento. Eles primeiro fazem todo um processo aqui para se desenvolver, ter todas as habilidades, e aí sim, quando eles estão aptos a ir para a neve e realmente aproveitar aquele tempo lá, quando, né, justifica também levá-los, até falando um pouco de investimento, né, porque uma viagem para a neve é relativamente caro, né, você precisa ficar acomodado em hotel, como a gente precisa viajar para encontrar a neve, então a gente faz isso num momento um pouco mais avançado mesmo, mas obviamente nada impede, se alguém tiver a oportunidade de ir, né, para a neve por conta própria, procurar, geralmente as estações de esqui sempre oferecem alguma atividade adaptada para o esqui. Então, se quiser conhecer o esqui cross country ou o snowboard adaptado, também geralmente as estações de esqui oferecem esse tipo de serviço se você for uma viagem a lazer, por exemplo, e quiser conhecer a modalidade. Em relação à capacitação profissional, a Confederação oferece algum curso aos profissionais que se interessam pela modalidade? Então, a gente tem feito cursos regularmente, né, quase todos os anos, ou um ano sim, um ano não, de capacitação, e aí juntando exatamente os profissionais que estão interessados e aqueles que estão já trabalhando também com a modalidade nesses núcleos. Então, a gente realizou um em 2019 em Campinas, em parceria com a Unicamp, depois com a pandemia 2021 acabou não tendo nada, e agora em 2022 a gente realizou em outubro também um curso aqui em São Carlos, que foi ministrado por 2 treinadores noruegueses, da Federação Norueguesa de Esqui. O esqui cross country é o esporte número 1 na Noruega, e eles são referências da modalidade, então por isso o convite da e foi um curso aqui que a gente recebeu 25 professores, né, e interessados na modalidade fazendo parte dessa capacitação. Então a gente está sempre buscando essa capacitação continuada, mas sempre tentando também juntar um grupo, né, de treinadores para poder organizar isso em uma única ação anual. Sim. A gente está chegando ao final, Leandro. Você gostaria de falar para nós uma rede social, e-mail, para que as pessoas possam entrar em contato com você e com a Confederação? O site da CBDN é www.cbdn.org.br. O Instagram da CBDN é Brasil na Neve. E lá pelo site da CBDN, através de contato, tem um e-mail de contato também para entrar em contato com a Confederação. O meu direto no Instagram é Leandro Ribella. Sim. Pessoal, hoje tivemos conosco no episódio do podcast Paradesporto Brasil mais acessível da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria do Paradesporto, Leandro Ribella, conversando sobre os Jogos Paralímpicos de Inverno. Muito obrigado. Lembramos que esse podcast também está disponível em vídeo com tradução para Libras e disponível na nossa página do YouTube Paradesporto,
acessível e Instagram, @cbpp22. Não se esqueçam de curtir nosso podcast em seu agregador favorito e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!